Anamnese. Esse termo talvez não seja muito comum para o seu dia a dia se você não é profissional da saúde. Mas se certamente você é um profissional da área da saúde, um fisioterapeuta, um médico, educador físico, enfim, você tem intimidade com esse termo. E muitas vezes a gente dá valor a essa informação, dá muito valor a essa informação. Mas será que realmente é tão importante assim toda a história clínica do cliente? Será que tudo aquilo que ele contou, todos os fatos que ele relatou, será que realmente eles são importantes? E isso é uma pergunta que muitas vezes eu venho me fazendo e em muitas formações eu observo opiniões diversas. Há profissionais que dão muito valor, muito peso à anamnese, que aprofundam muito nela, e profissionais que quase não dão valor nenhum ou sequer perguntam alguma coisa ao seu cliente. Se você quer saber a minha profissão, a minha opinião, melhor dizendo, dentro dessa questão da anamnese, fica comigo no vídeo até o final. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não invasivo, que traz ótimos resultados aos meus pacientes. Hoje o tema do quadro Eu Profissional é falar um pouquinho sobre como o Murilo enxerga essa situação da anamnese, né? Se é tão valioso assim fazer as perguntas, né? Eu incentivo os meus colegas de profissão, colegas das outras áreas, a avaliar, sim, ter um bom critério avaliativo, chegar bem próximo da causa, ter certeza do que está tratando, buscar ter o máximo de informações acerca daquele problema, daquela queixa, daquele vestígio da dor do cliente. Mas a anamnese em específico, para quem não conhece, eu vou contextualizar, é o momento em que a gente senta com o cliente, geralmente no primeiro atendimento, para dialogar, para falar com ele, para entender um pouquinho do que aconteceu, quais foram os fatos, qual é a sucessão de fatos. Né? Na anamnese a gente se interroga muito sobre aonde é a tua dor, como é a tua dor, o que aumenta, o que diminui, né? Quando que ela se manifesta, para ter aí uma noção do que pode estar gerando esse problema. Também a gente estuda bastante sobre fatores de traumas que o cliente possa ter, cirurgias que o cliente possa ter, problemas de origem gastrointestinal, visceral. Então, existe uma gama enorme de perguntas, quase que, na minha avaliação, eu, Murilo, protocolares para você fazer, que é o básico para você ter uma noção do histórico de saúde do cliente. Mas, num outro ponto de vista, como eu falei no início do vídeo, tem profissionais que não dão tanto valor a isso. Por que eu acho, e é a minha opinião em relação a isso, que não se dá tanto valor? Porque muitas vezes, isso na prática clínica eu vejo todo dia, muitas vezes você pergunta para o seu cliente N coisas, e ele, por natureza, isso não é culpa do cliente, mas é por natureza mesmo, até que protetiva. Ele acaba te induzindo para aquilo que ele julga ser o problema. Ah, me dói o ombro esquerdo porque faz tanto tempo eu tive um trauma, assim, assado, eu acho que é disso. Ou porque eu sou costureira, trabalho muito tempo ali, entende? Essas variáveis o cliente, sem querer, ele acaba levantando. E pode ser realmente uma hipótese, mas isso acaba fazendo o seu diagnóstico ou o seu raciocínio clínico para o diagnóstico ficar um pouco conturbado. Eu sou da opinião de que sempre que você tem alguma coisa que de fato é importante para você, ela fica registrada em algum lugar. Ela fica registrada no seu corpo, né? Você consegue localizar. Muitas vezes, e para quem já foi meu cliente, já sabe disso, eu já citei 1, 2, 3, 4 problemas que o cliente tinha, sem sequer ele ter me falado. Eu avaliei, localizei alterações que levavam a informações possíveis, a possíveis fatores associados a talvez uma rinite, uma sinusite, um problema gástrico, um refluxo infantil, problema pulmonar, enfim. Eu já tive várias descobertas, vamos dizer assim, apenas avaliando o corpo. Então, hoje, para o Murilo como profissional, a anamnese não é tão valiosa. Na verdade, eu venho gradativamente reduzindo o meu tempo de interrogações com o meu cliente e aumentando o meu tempo de avaliação, né? Hoje eu dedico aí 80% da minha consulta, pelo menos, para avaliação. E quando eu digo avaliação, é avaliação manual. É colocar a mão no cliente, testar as texturas dos tecidos, testar as estruturas, os movimentos, ver como as coisas estão funcionando. Que, na minha opinião, é o que mais funciona, tá? Conheço vários profissionais do alto escalão, é claro, que não fazem nenhuma pergunta a não ser aonde te dói ou o teu nome. Eu acho isso um pouco também agressivo e para o público em geral acho que não funcionaria muito bem aqui no Brasil. Mas, enfim, é uma abordagem, eu acho que isso também funciona. Mas eu, como profissional, faço pequenas perguntas em relação à questão da anamnese do meu cliente, em relação à história clínica dele, para descartar principalmente traumas e cirurgias. Para quê? Para facilitar o meu processo avaliativo. Qualquer outra queixa relacionada à dor, isso não me importa tanto. Até porque, eu sempre digo isso para os meus clientes, eu não trato necessariamente
a tua dor, aquilo que você está se queixando, o ponto onde você está se queixando, né? Eu trato aquilo que interfere o seu corpo para que ele resolva o seu problema, certo? Sempre eu gosto de deixar grifado, pessoal, exceto os traumas. Os traumas, eles têm a sua particularidade. Você bateu o joelho, teve uma lesão local, eu vou avaliar local. Não vou ficar fazendo muita viagem. Mas quando a dor ela é insidiosa, ela começou do nada, não faz muito sentido você ficar totalmente preso ao ponto da dor, tá? Muitas vezes está bem longe da causa. Então, na anamnese, essa minha consideração, ela é um processo importante, ela tem que ser feito, ela tem todo um cuidado com o cliente, mas ela tem que ser avaliada como um a mais, como um extra. Assim como o exame de imagem, um extra, tá? 90%, 80% pelo menos da tua avaliação profissional, seja você o fisioterapeuta, colega de profissão, não importa a técnica que você use, o método que você use. Ah, Murilo, eu só trabalho com pilates. Mas então pega o seu cliente no primeiro atendimento e avalia ele do seu jeito. Não pergunta para ele tudo e quer saber dele, quer que ele te dê a resposta. Ele não sabe, ele não tem certeza, ele vai te desviar. Se concentra em você descobrir esse diagnóstico, com as suas técnicas, com os seus métodos, com os seus parâmetros, tá? Se você é educador físico, a mesma coisa, colega. Se você tem a prática de receber um cliente qualquer para vir na academia e não faz nenhuma avaliação, ou faz só aquela avaliação antropométrica, aquela voltada em perimetria e gordura, você está muito longe de saber como que o seu cliente ele funciona, qual é a capacidade funcional dele. E você trabalha com função. Se você trabalha com função, como é que você não avalia ele para saber se a função está boa? Você entende? O básico, começa com o básico. Então, é isso que eu considero de anamnese. Eu, particularmente, não uso muito, cada vez menos, confio muito mais na minha avaliação específica e pontual, olha assim, e tenho ótimos resultados com isso, tá? Se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele é interessante para você como profissional, principalmente, ou até para as outras pessoas da sua família, que você vê que passam de profissional em profissional, fazendo exame, imagem, né? Coletando um monte de informação que, quem sabe, não faz muito sentido para avaliação. Compartilha com essas pessoas, quem sabe você pode estar dando a elas uma nova luz. E se você gostou do conteúdo, deixa algum comentário aqui para mim ou alguma dúvida, quem sabe eu posso estar te ajudando. No mais, muito obrigado.